pessoal, essa é mais uma videoaula da monitoria de geometria descritiva. Na videoaula de hoje a gente vai abordar o conteúdo de projeção de retas no plano lateral ou no plano π duas linhas, e também vamos representar as verdadeiras grandezas dessas retas por meio do método de rotação. Esse método ele se utiliza da própria reta para descobrir a verdadeira grandeza, a VG dessa reta. E para isso, para começar, a gente precisa primeiro estar identificando que nesse exercício aqui, nesses dois exercícios, né, que a gente vai fazer, a gente precisa identificar a reta tendo um ponto inicial e um ponto final, certo? Aqui são representações de uma reta só nesse espaço e ela não está representada no plano lateral, né? O exercício propõe que a gente represente isso, e para isso a gente precisa utilizar linhas de chamada que vão se interseccionar aqui no plano lateral, e a partir dessas interseções a gente vai criar pontos e ligar esses pontos que formarão a representação da reta nesse plano. Depois a gente descobre a verdadeira grandeza. E, continuando, o início e o final da reta são importantes porque é a partir deles que a gente vai traçar essas linhas de chamada. A partir disso, a gente estende esses pontos por meio de linhas de chamada em direção ao plano lateral, com o auxílio do próprio plano aqui, do nosso triedro. Estendemos, né, os pontos que estão no plano frontal e também estendemos os pontos que estão no plano horizontal. Com a diferença que aqui no plano horizontal, a partir do momento que a gente estender esses pontos, a gente também vai ter que rotacioná-los, né, a partir aqui do plano lateral, que essa linha nada mais é que esse plano lateral visto de cima, visto do topo, né, dele. Então a gente utiliza a ponta seca do compasso no meio da linha de terra, que é essa linha aqui, com a ponta seca ali e a ponta do grafite na interseção da linha de chamada do ponto com o plano lateral. A gente rotaciona o ponto final e o ponto inicial e estende esses pontos em direção ao próprio plano lateral. Pronto, agora a gente tem as interseções, né? Tem 4 interseções, mas a gente só precisa de 2, porque a reta só tem um início e um final. Então a gente ignora as linhas de chamada B, né? E dá atenção apenas às linhas de chamada A. Essa aqui é a linha de chamada A do plano frontal e essa é a linha de chamada A do plano horizontal. A gente segue com os olhos essas linhas e marca os pontos correspondentes a elas. Aqui no caso, o ponto A, 2 linhas. E faz o mesmo com o ponto B, com as linhas de chamada B, ignorando as linhas de chamada A, seguindo com os olhos e marcando os pontos. Agora a gente liga esses pontos e aí a gente tem a representação da reta nesse plano lateral. Aqui, para descobrir a verdadeira grandeza, a gente vai utilizar o método de rotação, como já dito, e a gente faz o seguinte: com a ponta seca do compasso em um início ou final da reta, não importa, a gente vai rotacionar essa reta de forma que ela fique paralela a um dos outros planos. Por exemplo, aqui no plano horizontal, se eu colocar minha ponta seca do compasso no ponto A,
e a ponta do grafite no ponto B e rotacionar isso, essa reta tem que ficar paralela ao plano frontal, certo? Ou eu poderia rotar da seguinte forma também, com a ponta seca do compasso no ponto B e a ponta do grafite aqui no ponto A. Eu rotacionar dessa forma, de forma que a reta ficasse paralela ao plano frontal também. Aqui eu também posso rotacionar mais, só que em direção contrária, de forma que essa reta fique assim verticalizada e paralela ao plano lateral, que, como já dito, é essa linhazinha aqui, porque é como se esse plano esticado, esse plano estirado aqui, esse plano planificado, né, ele se fechasse e a partir disso todo esse plano fosse representado apenas por essa linha. Então, aqui a gente vai escolher rotacionar, com a ponta seca do compasso no ponto A e a ponta do grafite no ponto B, e vai rotacionar de forma que essa reta fique paralela ao plano frontal. Dessa forma, a gente reforça isso. O ponto B passa a ser este ponto, e aí a gente leva essa medida do ponto B para o plano frontal. Por que a gente não leva a medida do ponto A? Porque o ponto A ele foi utilizado como eixo da nossa rotação. Então, no método de rotação, a gente sempre vai usar o início ou o final da reta como um eixo como um eixo e como um final. Sempre haverá um eixo e sempre haverá um final a ser rotacionado. Então, a gente nunca vai rotacionar, na verdade, dois pontos. A gente vai estar rotacionando apenas um só. Então, a gente leva este ponto B para o plano frontal. Vocês podem perceber que o ponto A, por exemplo, ele está na mesma direção. Então, nem faria sentido a gente levar esse ponto para lá. Mas a gente vai ver que o ponto B não. Que o ponto B rotacionado, ele está em um momento, uma posição diferente da original. Vejam quanto que isso é diferente. Bom, agora que a gente tem um novo ponto B', a gente liga esse novo ponto ao nosso ponto original. E a partir disso a gente tem a verdadeira grandeza dessa reta, ou seja, como ela é paralela aos nossos olhos, como é a real medida dessa reta, certo? Agora a gente vai fazer o mesmo processo rapidamente com este exercício, com a diferença de que a reta aqui, ela também é uma reta qualquer, certo? Ela está oblíqua a todos os planos, ela não está paralela a nenhum deles, ela tem ângulos em todas as representações da reta. E o mais interessante aqui é que a reta ela está encostando em um dos planos. No caso, aqui em dois planos, né? Ela encosta, a gente pode ver pelo plano frontal, que ela encosta no plano horizontal, certo? A parte mais baixa dela está encostando na linha de terra. E a reta aqui no plano horizontal está encostando no plano frontal. Ela está bem aqui encostada nessa linha que, vista de cima, representa o plano frontal. Então, a gente vai representar a reta aqui neste plano onde não há nada, da mesma forma que a gente fez aqui, se utilizando de linhas de chamada, estendendo essas linhas de chamada a partir dos pontos em direção ao plano lateral, onde a reta não está representada. Aqui o ponto B é irrelevante a gente estender a linha, porque ele já está aqui na linha de terra. Então, quando a gente for representar esse ponto, ele vai estar em algum momento dessa linha. Então, a gente rotaciona apenas o ponto A com a ponta seca do compasso aqui no meio da linha de terra e a ponta do grafite na extensão da linha
do ponto A. E aí a gente estende para cima em direção ao plano lateral, certo? E a gente faz o mesmo com o ponto A no plano π'. Estende. Bom, a partir disso, a gente tem o ponto A representado, que seria o ponto aqui submetido ao plano π'. E aí a gente tem também o ponto B, né? Que ele não deixa de existir aqui no plano lateral, perdão. Só que, como a gente pode ver aqui no plano horizontal, quando a gente enxerga esse plano horizontal de lado, ou seja, da esquerda para a direita, ou como se a gente estivesse enxergando esse plano a partir do plano lateral, como se o plano lateral estivesse aqui de pé para a gente, e a gente estivesse enxergando dessa forma, a gente percebe que o ponto B está encostado lá no canto, que seria aqui esta linha. Então, essa linha é também o plano frontal. E como o ponto final dessa reta encosta no plano frontal, a gente entende que essa reta está representada com o início dela nesse ponto, que a gente já representou, e o final dessa seguinte forma, com o ponto final representado na linha de terra, encostado no plano frontal. Dessa forma, esse ponto só poderia estar aqui, certo? Agora que a gente já tem a representação dessa reta, a gente precisa encontrar a verdadeira grandeza dessa reta. Aqui a gente rotacionou a partir do plano horizontal, do plano π, para o plano π uma linha. Aqui a gente vai fazer um pouco diferente, para que vocês possam ter exemplos diferentes. E aí a gente vai rotacionar do ponto B, com a ponta seca do compasso no ponto B e a ponta do grafite no ponto A, no plano π, uma linha, paralelo ao plano lateral. A gente vai deixar essa reta paralela a ele, rotacionando. E aí a gente tem aqui o nosso novo ponto A'. A partir disso, a gente transfere esses pontos para o plano lateral. E vocês perceberam que a rotação ela pode acontecer de qualquer plano para plano. Eu poderia até mesmo rotacionar do plano π para o plano π, duas linhas e vice-versa, certo? Mas aqui a gente vai concluir o que a gente já iniciou. E aí a gente estende esse ponto, que é o único que nos interessa, porque além do ponto B', está representado aqui no plano π duas linhas, encostado na linha de terra e no plano frontal, ele também foi utilizado como eixo da nossa rotação, certo? A gente fez esse movimento. Então, este será o nosso novo ponto A, duas linhas, e a gente ligará este novo ponto A, duas linhas, com o nosso antigo ponto, nosso velho ponto B, duas linhas. E aí a gente terá a verdadeira grandeza, a VG dessa reta.